Fala galera, beleza? Bom dia! Hoje eu vim aqui na Sacada Churrasqueira Oficina fazer uma introdução a um assunto que a gente nunca discutiu no canal, que são os ciclocomputadores. Minhas opções foram poucas até hoje. Eu fazia uma coisa em 2009, 10 que era bem nerd, que era pegar um polar, né, que era o relógio e tinha a fita cardíaca, e um Cat-Eye, que era o ciclocomputador que só marcava velocidade, distância e tal, sem GPS, e baixava o treino dos dois e juntava as informações num Excel. Aí um dia eu fui mostrar esse Excel com uma boa alma, acho que por volta ali de 2010 ainda, ou 11 no máximo, e me apresentaram o Garmin, né? Então meu primeiro Garmin foi o Edge 500, que é aquele branquinho com azul. Eu usei ele até literalmente derreter. E quando ele derreteu, eu mandei para a garantia da Garmin para fazer a substituição só da carcaça, porque ele estava funcionando perfeitamente, mas estava um trapo por fora. E aí eles têm, né, uma opção de upgrade no RMA deles lá no suporte, então eu acabei pagando um pouco mais para atualizar, e hoje eu rodo com esse aqui. Não sei como é que tá a luz aí, mas esse é um Edge 820, então assim, já é touchscreen, tem Wi-Fi, né? Quando entra em casa ele já sobe o treino direto sem precisar ir pro aplicativo. Mas então nesses anos eu me servi muito dessa empresa, e ainda me sirve, né? Porque tá aqui, é o que eu uso. O aplicativo nativo é legal, a plataforma de treinos é bem legal, eu sempre usei para escrever os treinos e jogar para o aparelho, então quando você sai ele já dá os apitos, né, dos intervalos, etc. Sempre gostei dos gráficos, de análise de treino. Acabei usando de 2015, 16 para cá um pouco mais o Training Peaks, né, por detalhes de performance e tal. Mas hoje é só introdução e pelo nome do vídeo vocês já sabem, mas eu estou trazendo um amigo lá de Brasília, Gustavo Primo, que é um piloto do Seriema Pedal. O Seriema é um grupo grande, uma galera que é forte no XCO, na cicloviagem raiz e na Heineken. Então vou trazer um representante aí que é o Gustavo Primo, e ele vai falar do Brighton Rider 420, que é uma opção barata, né, que a gente tem encontrado. É uma marca que entrou, pelo menos pra gente aqui, a visibilidade tem pouco tempo, mas que tem sido muito aceita. Eu tenho visto muito amigo rodando de Brighton. Então o Gustavo, ele já rodou de Garmin, fez a compra desse Brighton e sugeriu fazer o review. Eu achei massa. Então hoje tem um reviewer convidado aí da Seriema Pedal. Então assistam aí. Abraço! E aí galera, beleza? Gustavo Primo aqui, fazendo um videozinho com o pedalante aí, meu brother Israel Wolf. Vou fazer hoje aqui um review, né, do Brighton 420. GPSzinho aí maneiro, que eu acabei adquirindo aí depois que eu dei PT no meu Garmin 520. Tomei um capote em Pirinópolis e trincou a tela. Usei ele assim por 2 anos, mas depois que eu peguei uma chuva numa competição, acabou que infiltrou água, enfim, perdi ele. E aí acabei adquirindo, por questão de tempo, né, esse Brighton 420 aqui, que eu vou começar a falar aqui para vocês agora. Comprei no Mercado Livre, paguei em torno de R$900. Pelo que eu vi agora, isso deve ter mais ou menos umas 4 semanas, pelo que eu vi agora, ele custa em torno, nas médias aí, em torno de R$1.200, pelo jeito eu dei sorte. Isso aqui é a caixinha dele, Brighton Rider 420. Dentro da caixinha, claro, o GPS, cordinha, que é muito importante, né? Principalmente no mountain bike, que chacoalha bastante, e o suportezinho. O suportezinho é até interessante, uma coisa que eu achei que ele fosse compatível com o suporte da Garmin. Ele parece bastante, mas ele não é totalmente compatível. Esse buraquinho que tem aqui na parte de trás, ele tem um espaçamento diferente. Então o GPS ele não dá esse clique aqui. Aqui na minha Speed eu ainda uso o meu da Garmin, já pedi de fora um outro, aquele
suporte que vai para frente da mesa. Deve estar chegando aí daqui a um tempo, porque realmente o GPS ele tende a ficar girando. Ele até segura assim, já fiz vários pedais, mas ele não dá esse clique, não segura totalmente. Display dele 2.3 polegadas, 8 páginas personalizáveis, que com todas as funções, assim como do Garmin, ele tem 8 páginas que você pode personalizar. Dimensões 84 por 50 por 17. Isso eu achei até interessante, que eu achei ele relativamente fino. Ele tem 2 botõezinhos aqui, um aqui embaixo, outro aqui e outros 2 botões aqui. Esse daqui é o botão de menu, que a gente consegue acessar o menu, consegue trabalhar o menu. Esse daqui é um botão que controla a iluminação, que você liga e desliga a iluminação e liga o GPS. E aqui são os botões de navegação, um que muda as páginas e o outro que inicia e para o treino, além de você conseguir colocar um lap, né? Você conseguir fazer a volta, quando você não coloca essa função como automático. Segundo a Brighton, no site, são 77 funções que ele tem. A Brighton ela tem uma característica interessante, que alguns GPS só que tem a função navegação. Esse daqui é um deles. Para quem sabe da minha história, me conhece, sabe que para mim é bem importante essa função de navegação. Já fiz várias cicloviagens com o meu grupo Seriema Pedal de forma autônoma, e para mim é bem importante a parte de navegação. E foi um dos motivos que eu escolhi ele, foi essa parte de navegação. Mas assim, confesso que fiquei um pouco decepcionado. No meu outro Garmin, o 520, eu conseguia olhar a rota e conseguia dar e tirar zoom da rota para poder enxergar, né? Muitas vezes a gente tá num pedal, numa trilha, a gente quer enxergar quanto que falta para chegar, você quer ter uma noção de distância, da geometria da trilha como um todo. E esse daqui, ele até mostra o pedal que você está fazendo, ele mostra o trecho, só que você não consegue sair e voltar no zoom, ele tem um zoom fixo. Então assim, dá para usar, só que eu não acho isso muito satisfatório. Espero que inclusive em algum update eles consigam colocar essa função de se conseguir dar e tirar zoom. Vou até fazer inclusive um e-mail lá para Brighton, que eu gosto de tentar participar, e fazer essa sugestão para eles, que isso daí para mim é fundamental quando se envolve questão de navegação. Uma coisa interessante também, o Garmin ele tem uma memória grande. Essa memória dele aqui interna, eu coloquei no computador e fiquei decepcionado, 11 MB, são 11 MB. Só que depois, mexendo no aplicativo dele, que eu entendi. Porque o meu Garmin, particularmente, eu deixava várias trilhas, vários pedais armazenados nele. Deixava vários pedais de Pirinópolis, por exemplo, vários pedais aqui de Brasília, de Goiânia. Eu deixava lá que quando eu ia fazer sozinho, eu definia, né, o percurso para tentar seguir na linha do meu treino. E esse daqui não é muito possível fazer isso, porque 11 MB é praticamente nada, né? Cada mapa GPX que você coloca dá mais ou menos 200, 300 KB, então é muito pouco. Só que essa é uma parte legal, o aplicativo do celular se comunica muito bem com ele. Você deixa no seu celular guardados os arquivos GPX e você joga os arquivos GPX do celular para ele. É extremamente simples. Inclusive uma coisa que eu fiquei assim, que eu achei muito legal, a questão do aplicativo da Brighton. Tá aqui o aplicativo da Brighton, eles se conversam totalmente o tempo todo, você consegue personalizar ele todinho só pelo aplicativo. Você define todas as telas pelo aplicativo, você define todos os campos da tela pelo aplicativo, aqui mesmo, todos os registros, né? Isso, claro, a Garmin era boa, mas essa questão de se personalizar utilizando o aplicativo é uma coisa que eu achei muito legal. Você coloca perfis diferentes de acordo com a sua bike. Eles se conversam o tempo inteiro, né? Você manda o GPX de uma forma extremamente simples, é extremamente rápida. Inclusive, assim, ele conversa também com outros aplicativos, que é o Strava, claro, Training Peaks, que para a galera que usa potência, que utiliza, que gosta de dados, né? Ele conversa totalmente. Ele é totalmente
ele é totalmente pareável com qualquer dispositivo ANT+, né? Eu uso uma cinta, já usei cinta Garmin, hoje eu uso essa Magene, que eu comprei no AliExpress, bem mais barato, excelente acabamento, pareou na hora. Uso na Speed aqui sensor de cadência, sensor de velocidade, os dois da Garmin, pegou perfeito também, na hora, sem problema nenhum. Um outro ponto muito positivo para ele é a questão de precisão, porque, não sei se todos sabem, GPS, Global Position System, é um sistema de satélite dos Estados Unidos. Então ele também consegue utilizar GLONASS, que é da Rússia, BDS da China, Galileu, que é o europeu, e o QSS, que é do Japão. Então, assim, é uma gama muito grande de satélites que ele pega, e isso com certeza influencia muito na precisão dele. Bateria, sem dúvida, muito melhor do que a do meu Garmin. Assim, eu já fiz cicloviagens com o meu Garmin que eu utilizei de 5 horas da manhã até 8 horas da noite, e de noite ele já estava pedindo para se carregar assim, o tempo todo. Inclusive eu deixava tudo desligado, todos os sensores desligados, para que durasse mais a bateria, mas a bateria da Garmin eu chuto ali que era em torno de 10, 12 horas, utilizando, e eu utilizava muito, né, olhando a parte da navegação e tudo. Esse daqui eles prometem 35 horas, eu nunca consegui ainda, nesse período que eu estou utilizando aí, chegar aí na metade da bateria, até porque os maiores pedais que eu fiz desde que eu adquiri ele foram 5 horas. Mas assim, a bateria realmente dura bem mais do que o da Garmin. Mais uma parte que eu esqueci de falar, a questão do display, ele é monocromático, não é coloridinho que nem o do Garmin 520 que eu tinha. Ele é monocromático. Você consegue, inclusive, também personalizar as notificações, né, mensagens, essas coisas, ligações que chegam nele, assim como a Garmin você consegue fazer também. E uma questão, assim, eu acho que dá a impressão de que eles ainda estão desenvolvendo estão desenvolvendo ainda o software dele. Assim, a questão de sincronização não é 100%, ele conversa, ele manda pro Strava, mas já aconteceu dele mandar 2 vezes o mesmo treino, já aconteceu dele não entender e não mandar, e eu ter que plugar ele diretamente no computador para fazer o upload de treino. Assim, eu diria que é assim, entre 70% e 80%, mas não é 100% perfeita a questão de sincronização do celular com ele para jogar pro Strava, né, que é o que a gente usa. Uma outra observação interessante é que ele trabalha com 7 zonas de batimento cardíaco, né, que a gente usa com a fita. Ele trabalha com 7 zonas de batimento, o que para mim não bate muito com as minhas planilhas e os treinos que eu faço. Então eu meio que fiz uma gambiarra, né, eu excluí 2 zonas de treinamento, as 2 últimas zonas, e defini pelo aplicativo também aqui as 5 zonas, que é o que normalmente a gente usa. Achei o acabamento dele bem bom, só que assim, de fato a Garmin ela é mais primorosa. Aqui mesmo fiz uma gambiarra de colar uma fita isolante para segurar a película que vem nele, né? Eu não tirei para tentar conservar ele mais. Vou ver se eu peço uma película de fora também, porque aqui no Brasil ainda não tem nenhum tipo de acessório para ele, só os suportes. E como eu falei, muito importante, se quiser o suporte tem que pedir da Brighton, não adianta querer usar suporte da Garmin que ele não vai se fixar. A questão do acabamento dele realmente é um pouco mais baixo do que o da Garmin, mas achei excepcional, já peguei chuva já com ele, continuou funcionando perfeitamente, não embaçou, não entrou água, nada. Ele é IPX7, né, que promete uma certa tolerância, não é completamente a prova d'água, mas promete uma certa tolerância com umidade, com água, com essas questões. E assim, vale a pena, vale muito a pena, até porque, pelo que eu entendo hoje, um Garmin 520, que eu entendo que seja mais ou menos compatível com ele, hoje, pelo que eu vi, está custando em torno de R$2.000 só o aparelho, R$2.500. E esse daqui você consegue por mais ou menos R$1.000, R$1.200. Então eu acho que vale muito a pena. Um outro GPS que eu confesso que eu fiquei tentado a pegar foi o IG Sport, uma coisa assim,
que vem para o Brasil com o nome da Atrio. Ele é vendido, acho que é pela Multilaser, que também me pareceu que me satisfaria, mas com esse lançamento aqui eu acabei pegando ele. Estou muito satisfeito, muito mesmo. Essa parte, né, da navegação que realmente deixou um pouco a desejar, que para mim é muito importante, mas com certeza eu vou continuar utilizando. E é isso aí, inscreva-se no canal. Valeu!